Então, eu acho que as pessoas invertem um pouco, né? Elas ouvem falar no mercado e eu quero. Eu quero porque meu vizinho tem, meu concorrente tem, eu tenho também. Mas como que isso está encaixado na sua estratégia? Qual dor que vai resolver? Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou o Marcel Guiraldini, founder e Chief Growth da Math Group. E Cássio, sabe aquele papo que a gente já tateando tem uns 2 anos sobre como organizar os dados? Eu acho que finalmente ele vai acontecer. Ele vai acontecer, Marcel, e a gente vai por uma linha de, assim, se tivesse que começar agora a trabalhar com dados, uma área de dados, o que que você faria, Marcel? Eu acho que você, para responder isso, você escreveria um livro, mas você não escreveria esse livro sozinho, Marcel. Mais um livro na sua vida, né? Você escreveria esse livro com as nossas convidadas de hoje, que eu tenho muito prazer de receber aqui. Deixa eu apresentar a Juliana Paulinelli, que é superintendente de dados do Safra. Juliana, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Bom dia, gente. Prazer enorme estar aqui, começar o dia falando de dados, nada melhor do que isso, e acho que a gente vai trocar aqui muita ideia legal. Vai sim, e vai trocar ideia também com a nossa Fabiana Amaral. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, como sempre, feliz de estar aqui e mais empolgada ainda por estar com uma convidada tão apaixonada por dados quanto nós. É isso aí, por isso que eu falei que daria um livro. Ó, quem sabe, hein? De repente tem uma ideia aí lançada no ar para o futuro para vocês. Mas deixa eu começar perguntando aqui, né, vamos começar lá de trás, né? Como é que a análise de dados evoluiu, né, do passado até agora, né? Até as empresas adotando estratégias orientadas a dados, né? Como é que a coisa evoluiu e que desafios as empresas foram enfrentando aí ao longo do caminho? Bem, eu acho que comecei com dados há mais de 20 anos, né? E comecei lá naquela época de Data Warehouse, onde a gente queria gerar indicadores e visões para saber o que aconteceu no passado e ir corrigindo a estratégia, né? Então a gente começa com o banco relacional, aquele modelo de tabelas fato, tabela de menção, e todos os problemas de governança que vêm atrás de um ambiente de análise de dados. Os anos foram passando, a gente foi trabalhando e de repente aparece essa palavrinha aí, Big Data, né? Essas duas palavrinhas Big Data. O que que é isso, né? A gente demorou tanto para a gente chegar num modelo legal de Data Warehouse e agora vem esse Big Data aí. Que as pessoas estão falando? Eu não tenho mais um banco de dados relacional? Que eu estou falando de que eu vou trabalhar com petabytes de dados? Como que eu vou armazenar meu dado? Como que eu vou processar dados vindo de fontes internas? Como que é isso aí? Mas do mesmo jeito que no passado de Data Warehouse a gente falava de dados, agora com Big Data continuamos falando de dados e continuamos falando de governança, né? Andando mais, fomos vendo os desafios técnicos que a gente tinha, com os desafios de dados também, a gente bate aí na porta da IA. E é uma outra iniciativa que, se você não tiver o dado certo, não vai conseguir te trazer os benefícios esperados dessas iniciativas de dados. Então, vamos lá. A governança sempre esteve presente, sempre foi um desafio. E a gente tem o framework de dados, né, o DAMA, que tem os seus conceitos desde sempre. Mas eu acho que o que vai mudando ao longo do tempo é o que a gente tem que dar prioridade e o que a gente tem que dar foco, né? Eu acho que hoje o nosso grande desafio é a segurança. Então, assim, eu estava lendo que por dia são feitos mais de 2.200 ataques cibernéticos. Como que a gente protege a nossa instituição para que nossos dados não vazem? Né? Ainda mais com a LGPD, eu acho que a LGPD foi uma força muito grande para nós de dados, e no ano passado, não sei se vocês viram, foi dada a primeira multa da LGPD, foi uma empresa pequena, R$ 14.000. Mas quanto que é 2% do faturamento da sua empresa, ou quanto que a empresa está disposta a pagar 50 milhões numa multa e ter a reputação manchada com um vazamento de dados, né? Na minha visão, o que a gente tem que fazer nessa parte de segurança é a gente mascarar os dados, né? O mercado diz, não é se o dado vai vazar e quando, com essa quantidade de ataques que a gente vê aí acontecendo sempre. Como que eu estou protegendo meu dado? Mascara o dado, gente. O dado mascarado, se vazar, não vai dizer nada para ninguém.
então mascara o dado. Gestão de acesso do dado, importantíssimo. Eu estou dando dado somente para quem precisa ver aquele dado. Então, assim, por que que você quer? Questiona, qual que é a sua finalidade? Você precisa mesmo? Você assina? A sua empresa tem um workflow, né, falando quem pode enxergar o dado, por que que aquela pessoa está enxergando o dado? Isso é muito importante. E monitorar quem está acessando o dado, monitorar se as políticas de segurança estão em dias, fazer muitos testes com o time de TI. Eu acho assim, hoje o nosso principal desafio de governança de dados é a segurança. Então, assim, esse item temos que ter na nossa agenda muito mais forte hoje do que no passado. O Sabe uma Gartner, por coisa, exemplo, Ju? Deixa eu só fazer um claro, parênteses aqui em segurança, porque tem um ponto que de vez em quando a gente fala, tem a frase que você falou que eu acho linda, que é quem precisa ter acesso que tenha. E aí tem de vez em quando a pessoa fala, exatamente. não, mas as pessoas têm que ter acesso a tudo. Pegar um gancho ali que tu falou com Big Data, né? Tem lá os 5 grandes Vs do Big Data, pegando a primeira teoria, depois tem, sei lá, 200 Vs já. Já estão no 8, 10, Sei né? lá quantos Vs já Aumenta. colocaram. Para mim, o mais importante de todos eles é valor. Se você não extrai valor de um dado, ele deixa de ser algo importante para aquela pessoa, para aquela função, e passa a ser uma distração. O que é isso? O que eu vou fazer com isso? Como é Exatamente. que... Então, não é só o controle de acesso e segurança, ele também ajuda o negócio, ele não é uma trava para o negócio. E eu tenho muita dificuldade de ver as pessoas pensando assim. Eu não sei se você tem mais facilidade de ver o mundo entendendo desse jeito, mas eu tô vendo muita dificuldade das pessoas entendendo isso. Não, eu concordo com você, e é aí que entra um outro ponto da governança, que é a gestão dos metadados, né? Primeiro que a gente não tem que jogar num ambiente analítico dado por estar ali. Eu acho assim, a gente faz uma estratégia baseada em caso de usos. Você quer levar? Quero. Por que que você quer levar? Ah, eu quero levar por causa disso, disso e disso. Qual o retorno que esse dado vai trazer para sua empresa? Ah, o retorno que eu espero é este. Beleza. Então, assim, a gente já começa entendendo quais dados que a gente tem que levar. Depois, a gente tem que catalogar aquele dado e mostrar para a empresa o que é aquele dado, qual que é o significado daquele dado, porque é o que você falou, as pessoas vão pedindo, leva dado, leva dado, leva dado, de repente o lake está tão cheio, está tão inflado, que as pessoas não conseguem trabalhar. E até questão de conceito, né? Ah, eu estou vendo aqui que eu tenho uma métrica de quantidade de clientes, eu tenho numa tabela quantidade de clientes ativos, mas quantidade de clientes ativos tem 5 tabelas. Quantidade de clientes ativos nas 5 tabelas tem 5 números diferentes. O que que eu faço, pelo amor de Deus? Então, assim, se a gente não tem os metadados muito bem documentados, os conceitos muito bem combinados, não vai funcionar, tá? Então, assim, problema gigante de segurança, né? Eu estou guardando dado ali que não precisa. Problema de conceituação, se eu tenho 5 números diferentes, são 5 conceitos diferentes. Então, o nome do campo tem que ser diferente. Eu tenho que cuidar da nomenclatura do meu lake. Eu tenho que padronizar a nomenclatura do meu lake. E eu tenho que disponibilizar para o usuário o que significa cada tabela e cada campo. Porque senão, realmente, a gente vai tirar a produtividade do dia a dia das pessoas. E olha que dado interessante, o Gartner fala que ano que vem já 50% dos dados críticos de uma empresa vão ser processados fora dos seus data centers ou da sua infra. Imagina a gente trazendo essa quantidade de dados para dentro do nosso ambiente, sem a gente mostrar a linhagem desses dados e sem a gente falar exatamente o que aquele dado significa. E principalmente para quem pode usar, né? E aí eu falo de LGPD, eu estou trazendo dados das pessoas, eu estou trazendo os nossos dados, nós como PF, né? Os nossos dados estão aí. E eu me preocupo demais quando eu vou, né, fazer meu cadastro, quando as pessoas perguntam meus dados, eu falo assim, gente, essa empresa está preparada para cuidar dos meus dados? Ela tem todos os processos de segurança, ela está em compliance com a LGPD. O que que ela faz para que meu dado não vaze? Ela está vendendo meus dados para outras empresas? Então, gente, essa questão da segurança e dos metadados são, assim, essenciais para você garantir a segurança do seu ambiente. Tu trouxe um elemento ótimo, né, de preocupação. Acho que nós na física deveríamos ter mesmo, que é o começo da conversa, logo que o Cássio perguntou, né, sobre como começar a se data driven, você trouxe segurança primeiro.
E segurança Exato. primeiro, porque acho que. Eu adorei a tua frase, né? Vazamento não é uma questão se, é uma Não. questão de quando hoje em dia. Pega todos os gigantes do mundo que colocam caminhões de dinheiro, eles já vazaram. E não foi intencional, não foi de dentro, não foi, sabe? Tem ali tem engenharia social junto, que o cara ligou para perguntar e para descobrir que o cara faltou. Tem, sabe? Os cara, o pessoal fica cada vez mais rebuscado e inovador na arte de invadir. Então acaba Nossa, sendo uma questão de quando. E aí a gente tem que se preocupar do por que que você precisa do meu CPF para fazer a entrega de um alface aqui em casa? Quero te dar meu CPF para isso. Assim, não é? a Babi deu risada porque ontem ela comprou no mercado e pediram o CPF e o RG, né, Fabi? Pelo É, amor de Deus. é. Ô, Ju, aproveitando assim toda essa bagagem que você tem, né? Você até mencionou, putz, teve a época do Data Lake lá atrás, depois veio essa questão, né, de Big Data, e cada vez a gente fala muito desse volume gigante ali. Quais são os desafios, na sua visão, dessa desconstrução das práticas antigas e dessa adoção dessa mentalidade data-driven, né? Você falou, quais são os desafios ali e os indicadores? Você falou muito algumas coisas que a gente já fala aqui, que é, putz, você precisa entender esses dados e você precisa garantir que todo mundo tenha o mesmo entendimento deles. E eu achei muito legal, o ponto que você falou, para quê? Qual é o caso de uso? Por que que você quer esse dado, né? Mas, na sua visão, quais são os outros desafios e como que você avalia que a gente realmente está caminhando para ter essa mentalidade data-driven? Bem, eu acho que aí é a questão da mudança cultural, né? Então, até hoje a gente chega em muitas empresas que a ferramenta preferida é o famoso Excel. Gente, até arrepio, né? É informação aberta, pessoal de cliente, rodando para cá, rodando para lá, por e-mail, disponibiliza em diretório de rede que todo mundo pode acessar. E é muito fácil fazer isso, né? Então, assim, como que a gente mostra para as pessoas? E outra coisa, né? Além de ser muito fácil, o Excel, você pode manipular o dado, você pode escrever, digitar ali o que você quiser, né? Então, onde que fica a auditoria do dado nisso? Além da questão da segurança, a própria auditoria do dado. Então, eu acho que um ponto muito importante, né? A gente está montando esses ambientes maravilhosos com essa quantidade de dados disponível ali para o usuário, mas o usuário tem noção da riqueza que ele tem na frente dele e de quanto dinheiro ele pode trazer para a empresa? Então, assim, primeiro a gente tem que garantir que o usuário entenda o que é uma consulta, uma cultura data-driven, né? Então, assim, a gente está aqui para trabalhar baseado em dados. As nossas decisões, elas são baseadas em dados e, por isso, elas são assertivas. Mas, às vezes, a pessoa não faz ideia, mas eu sempre trabalhei com Excel, eu trabalho ali com meu SQL, eu trabalho com SQL há 30 anos, agora você está me falando que não é mais isso? E você está me falando que, além disso, eu ainda não posso enxergar o dado que eu estou vendo? Né? Que nem você falou, por que que eu preciso saber o meu CPF? Por que que eu preciso trabalhar com o CPF 123 e não posso trabalhar com uma chave ABC, que faz todos os cruzamentos dentro do ambiente? Aqui, gente, eu acho que um programa de data literacy é muito importante. E o que é data literacy, né? É ensinar a empresa a trabalhar com o dado, a compreender o dado, a informar o dado de maneira eficiente. Então, você tem que entender qual que é a maturidade da minha empresa e dos meus usuários em relação a esse trabalho com dado. Você vai ver que algumas áreas já estão ali fazendo machine learning, estão arrasando ali no estudo de dados, algumas áreas não, algumas áreas elas têm um perfil diferente, né? Nós temos perfis diferentes de usuário na empresa. Então, deixa eu entender os perfis de usuários que eu tenho aqui. Deixa eu gerar conteúdos de acordo com os perfis de usuários que eu tenho na minha empresa. Então, para um time de data science, eu vou gerar um conteúdo mais avançado, né? Vou disponibilizar os metadados, vou talvez conversar com eles como que eles têm agilidade na preparação dos dados. Uma outra área que ali está acostumada a trabalhar em Excel, a gente vai chegar, olha, agora você não vai mais trabalhar com Excel, você não vai mais ficar trocando Excel para conseguir fazer o seu trabalho. Nós temos essa plataforma, a plataforma funciona assim, passo a passo, treinamento na linguagem da plataforma, muita documentação, comunicação constante com esse time, para que o time, aos poucos, comece a entender qual que é essa nova forma de trabalho.
E aí, experiência desses 20 e poucos anos aí de trabalho, gente, as pessoas são muito resistentes. Claro, né? Elas estão ali no dia a dia delas, já estão acostumadas a trabalhar daquele jeito, chega uma mala e fala, não é mais assim que você vai fazer. Mas, ô Ju, Ah, eu acho as pessoas mais resistentes no conceito do que no método. Na hora que você fala, por mais difícil que seja, vamos largar o Excel e vamos para um sistema, ou ainda mais simples, vamos tirar o Excel da rede e de tráfego por e-mail e vamos colocar então aqui e aí escolhe, né, no SharePoint, no Google Drive, onde a gente tem um mínimo de segurança aqui que a empresa escolheu, né? Isso já dá um problema, mas eu acho que o conceito é pior. Porque quando você chega, coloca duas pessoas, normalmente duas pessoas bem formadas, e fala, ó, a gente vai calcular, eu não vou entregar o lugar, mas eu acho que tu já passou por coisas parecidas, mas não com esse indicador. Mas pegar um indicador assim mais complexo, por exemplo, Lifetime Value, né, que é o tempo de vida do cliente. nossa Lifetime Senhora! Value, você pode fazer conta fazendo o Lifetime Value potencial, o quanto valeria o cliente a partir da média. Você pode fazer essa conta fazendo já o impacto de churn previsto para aquele cliente. Você pode não colocar o churn previsto e calcular a realidade dos últimos 36 meses. Quer dizer, esta forma por si só, a depender da escola de negócios que a pessoa veio, ela vai ter uma métrica calculada diferente. As pessoas vão brigar, porque elas vão olhar para o mesmo número e vão pensar coisa diferente. Isso, quando é no conceito, eu acho muito pior. Eu não sei se você já teve, mas é mais fácil falar, olha, jogue o Excel fora e só trabalhe no Tableau, do que um conceito que a pessoa já tem enraizada, que é assim que calcula. E aí você fala, não, mas é que aqui a gente fecha a contabilidade de pegar, sabe, empresa, o cara passou a vida inteira no varejo e ele foi para o agronegócio. Então, aqui pra gente é safra e safrinha. Não interessa essa visão de ano. E aí não vai, não, é impressionante. Não, concordo com você, mas sabe o que que eu acho? Quando a gente começa a mostrar resultado, e aí é lindo demais, a pessoa tem aquela resistência, né? Tem aquela resistência, e você vai trabalhando com ela, você vai mostrando com ela, aí você vai falando, não, mas isso que você chama de A, aqui na empresa é B. Começa a chamar de B, que você vai ver que a sua comunicação com os seus pares vai ficar muito mais fácil. E quando você mostrar para ela, porque normalmente as pessoas têm muito problema na qualidade dos dados, né? Então ela recebe ali uma informação de uma área, informação de outra área, espera 2 dias porque aquela área X estava trabalhando em outra iniciativa e não conseguiu disponibilizar o dado. Quando ela começa a ver que o dado está disponível, com qualidade, ela pode confiar naquele dado. Você tem ali um metadados falando, a última atualização deste dado foi neste período aqui. Você tem um selo de qualidade para aquela informação. E ela está falando a mesma língua que todo mundo e não está demorando horas para ficar discutindo o meu conceito está certo e o seu conceito está errado, é aí que a gente ganha as pessoas. E aí tem um papel muito importante nesse mundo de governança de dados, que é o data owner, né? Porque a pessoa vai ficar discutindo assim, porque para mim o conceito disso é esse, e a outra pessoa de outra área, não, mas para mim é assim, e uma terceira pessoa tem o terceiro conceito. Mas quem é o dono daquele dado? Quem é o dono do cliente na empresa? O dono da cliente da empresa vai falar, para nós, corporativamente, o conceito da métrica é este. Se para a sua visão de trabalho, se para o seu negócio você precisa de acrescentar essa regra ou de tirar um filtro, não tem problema. A sua regra, a sua métrica não vai se chamar A, ela vai se chamar B. Mas você pode trabalhar com ela. E quando a gente estiver numa camada executiva apresentando nossos números, ninguém vai te questionar. Por que que você trouxe 10 e não trouxe 30? Então, assim, facilita a vida de todo mundo. As pessoas começam a falar a mesma língua, traz eficiência para o dia a dia delas, elas vão comprar, Ô, Ju, né? você falou desse selo de qualidade, né? E é muito interessante porque a gente vê né, nos clientes toda essa transformação, assim, e justamente essa sensação de, nossa, eu tenho confiança de que o dado que eu estou te falando, de que esse indicador ele está certo, né? Não fica mais aquela coisa. Ainda mais que a gente sabe, profissionais entram, de repente alguém pensa de uma forma, depois ele sai, aí vem outra pessoa ali. Então, quando você garante essa fundação, digamos assim, né?
não importa o que aconteça nas áreas, se troca alguém, se muda a estrutura da área ou qualquer coisa assim, todo mundo passa a enxergar e poder confiar naquilo, né? Então, eu queria te perguntar, como antecipar algumas armadilhas, assim, ou erros comuns ali, ou quais você entende que são erros comuns quando a gente fala nessa implementação da área de dados? Como que você enxerga isso? Bem, eu acho que Isaac Newton já falava uma coisa muito certa, né? A gente está mais preocupado em construir muros do que pontes. Muitas pessoas veem a área de governança como uma área que está ali para construir muro, para dificultar meu trabalho. Ah, mas antes eu fazia, era só eu fazer no Excel e mandar para fulano, agora você está me falando que eu não posso mais fazer isso? Então, assim, eu acho que uma estratégia de dados, ela tem que estar muito ligada à estratégia da empresa, né? Porque as áreas estão alinhadas à estratégia da empresa, têm suas metas alinhadas às metas da empresa, e a gente vai mostrar que a governança de dados está ali para curar as dores de dados que eles têm. A gente não está ali para fazer governança para fazer. Então, algumas empresas partem da estratégia, vamos chamar uma consultoria que vai fazer um roadmap para a gente. E a consultoria traz aquele roadmap maravilhoso, com todas as disciplinas do Dama, vocês vão fazer isso, e aí a gente olha aquilo, a gente que trabalha com dados, né, e vê que aquilo faz sentido, fala, uau, vou trabalhar num super projeto. Mas o projeto está desalinhado com o que as pessoas querem, né? O projeto não está resolvendo os problemas das áreas. A minha comunicação está falha. Então, assim, eu acho que a primeira armadilha é evitar querer resolver o mundo de dados da empresa. A gente sabe que os problemas são inúmeros, a gente não vai conseguir resolver assim. Então, assim, tem alguns pilares que a gente tem que passar, né? Como eu já falei, a gente tem que ter governança muito forte, muito bem estabelecida. Outro ponto que a gente ainda não falou, mas a gente pode falar qualidade de dados, como que eu vou tratar minha qualidade de dados, né? Um dado sem qualidade, sem valor, na verdade, ele pode trazer um risco maior para a empresa do que você não usar aquele dado, né? Mas, assim, eu tenho que estar muito alinhado com quem está na frente, né? Qual que é a sua dor, vamos resolver a sua dor. Então, eu acho que a maior armadilha é fazer uma estratégia que não esteja linkada à estratégia da empresa, que não tenha foco muito claro para o usuário, por que que a gente está fazendo, como que a gente vai te ajudar, como que você vai conseguir ser mais eficiente utilizando essa plataforma de dados, como você realmente vai levar a sua empresa para ser uma empresa data-driven. Então, assim, e a comunicação, gente, comunicação para mim é tudo, sabe? Que é o que eu falei. Às vezes você está fazendo uma iniciativa que você acha que você está arrasando, né? Fazendo a parte de tecnologia, a parte de conceitos, teoricamente está tudo lindo, mas eu não estou agregando valor para ninguém, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com dores, quick wins, mensuração. Mensurar sempre, monitorar sempre, para ver se realmente o que você esperava de resultado está sendo atingido e se não tiver, você ter rapidez aí para ajustar a sua rota, né? Eu falo que nesse mundo de hoje a gente tem que errar rápido para acertar rápido, porque acertar sempre a gente sabe que é impossível, né? Então, a gente ter essas ações rápidas, estar muito próximos aos usuários de dados, sem eles não precisa da gente, e a gente ter esse alinhamento de expectativa muito bem fechado. Vocês me permitem trazer uma dica de outra área do conhecimento aqui? Falar um pouco de vendas, Claro. de uma área de dados? A Ju falou uma coisa que eu adorei, que é procurar as dores e os quick wins. E aí a gente, quando vai fazer essa implantação, tem que ter um quê de humildade. Uma coisa que eu falo treinando Nossa. vendedor, você pode estar olhando para um problema que você sabe que é gigante, mas para aquela pessoa, aquele problema ela não está sentindo tudo ainda. Ela torceu o tornozelo, mas aquele relatório que precisa entregar para o chefe é o pescoço dela sangrando. Então, por mais que você sabe que é muito mais estratégico montar o dash de previsão de faturamento e rentabilidade nos próximos 3 anos, foca no relatório. Porque aquilo vai fazer você ganhar o interlocutor, porque para ele aquilo dói muito mais. E quando a gente vai olhar a dor, eu adoro essa analogia, porque de vez em quando, não, mas o tornozelo do cara, na verdade, não é aquilo, é quase uma fratura, mas o pescoço para ele tá sangrando ali, naquele ali, ajuda ele, põe, sabe, faz uma, né, vai lá,
arruma, faz o curativo, resolveu. Agora fala pro cara, olha para baixo, olha teu tornozelo como é que tá de verdade. Aí, nossa, tá, aí você pode resolver o próximo. Sem esse quê de humildade, gente, foi uma analogia, tá? Não é pra bater em ninguém nas empresas para fazer o pescoço cortar, não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Mas, é que de vez em quando a gente tá chegando e como a gente já conhece, né? Assim, trabalha só com isso, aí conhece a cadeia de dados, você fala, mas óbvio que isso é mais importante. Talvez não naquele momento, para aquela área, daquela Exato. cultura daquela empresa. Exato. E assim, não, perfeito isso que você falou. E assim, a gente tem que priorizar. E essa questão de humildade é muito legal mesmo, né? Porque às vezes você tá ali, você acha que você sabe tudo, e não, mas tem que fazer desse jeito, porque isso vai resolver. Pô, mas espera aí, o meu problema é muito menor. Às vezes, uma atividade de 4 horas, você resolveu um problema e assim, ganhou um aliado com tal força, né, que suas próximas iniciativas de governança vão acontecer muito mais fácil, né? Então, eu acho que trazer a comunidade de dados para perto do time de governança é isso, vão destruir os muros, gente. É muita ponte. Governança é relacionamento o tempo inteiro, porque a gente está ali para governar os dados para alguém. A gente está ali para ajudar o time de TI a implementar de uma maneira segura, de uma maneira que faça sentido para as áreas usuárias. Então, você está ali entre o time de TI, o time de negócio com o time de TI e com o time de negócio. Então, assim, é muito relacionamento, é muita comunicação, é muita ponte que a gente tem que construir, né? Deixa eu ir para um lado mais problemático da governança, né? É, já que a gente está aqui falando sobre como é que a gente começaria uma operação de dados do zero, você entende que o início de uma operação de dados do zero, ela já tem que ter um plano estruturado para um evento de vazamento de dados? Desde o do dia zero, assim, ou não? Olha, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, eu acho que as empresas estão bem preparadas nessa parte de vazamento de dados, na parte técnica, com ferramentas, né, que garantam a segurança dos dados, mas você tem que ter suas políticas muito bem estabelecidas. Xi vazou, e agora? Né? Se você Xi vazou e agora e você não tiver seu plano, nossa, isso vai dar uma repercussão muito negativa para sua empresa, para você. Agora, é outra história, Xi vazou, mas estamos em compliance, temos as políticas, né? A gente tinha o nosso preventivo que falhou, mas agora nós vamos fazer isso para garantir que não ocorra de novo. É totalmente diferente, tanto a reputação para fora, quanto para a própria ANPD, se a gente está falando de dados de pessoas, né? Então, eu acho que você tem que começar assim, com um plano de segurança muito bem estruturado. Eu acho que você tem que começar com um roadmap básico, né? Então, assim, eu vou tratar segurança, eu vou tratar políticas, eu vou tratar metadados, eu vou tratar qualidade. Mas quais os casos de uso que eu vou aplicar em cada uma dessas minhas disciplinas, é isso que eu vou combinando o jogo com as áreas de negócio, né? E assim, eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo, mas o que é suficientemente bom para eu garantir que aquele ambiente vai trazer uma diferença competitiva para a minha empresa, vai me deixar preparado para quando chegar as iniciativas de A, eu sair na frente, né? Porque no fim tudo é dado. Se eu tenho minhas políticas estabelecidas, se eu tenho a minha segurança forte, se eu garanto que o dado tem qualidade e está disponível na tempestividade que a minha comunidade de dados precisa, gente, eu saio na frente em qualquer iniciativa. Então, assim, sim, na minha visão, você tem que ter esse roadmap de segurança muito bem estabelecido, assim como o seu roadmap de governança de dados. Mas o que vai mudando e vai mudando a prioridade são os casos que você vai atacar. Ô, Ju, a gente falou um pouco ali, né, da parte de LGPD e tudo mais, e até quando a gente fez um papo inicial antes, você falou desse impacto positivo da LGPD olhando para toda essa questão de cultura de dados, né? É, com toda a sua experiência, assim, o que você viu de maiores transformações em relação à LGPD, assim, esse impacto positivo, o que era a visão antes e o que foi o depois? Como que você vivenciou?
Bem, eu acho que as empresas elas estão aí para trazer resultado, né? E se você pensar numa estratégia de governança em si, é algo que não traz um resultado de cara, né? Você justificar um programa de governança de dados nem sempre é fácil, porque você está ali preparando os dados para as pessoas e as pessoas usando corretamente vão trazer dinheiro para a empresa, né? Então, as empresas elas não estavam tão focadas e tão preocupadas em terem um programa de governança de dados. Né? Vamos fazendo mais ou menos do jeito que dá, quando alguém gritar, a gente vai ali e atua, mas, assim, se a governança ela não tem um sponsor muito alto ali da alta direção, porque as pessoas estão preocupadas em cumprir as metas delas, né? Se eu falo para a pessoa, olha, você tem que parar agora, porque você tem que me explicar o que significa cada dado que você usa, ela vai falar, pô, como que eu posso parar para fazer isso se eu tenho todas as minhas metas para cumprir? Mas aí chega a LGPD, que é uma questão regulatória, é uma questão de compliance, né? E se a sua empresa não tiver, você pode ser multado, você vai ser multado, né? Então, assim, você tem que saber onde estão os seus dados, você tem que saber quem usa os seus dados, você tem que garantir a qualidade dos dados, você tem que saber a finalidade daquele dado, por que que você está armazenando aquele dado, você precisa saber quanto tempo você pode armazenar esse dado, são todos pontos de governança, né? A questão do ciclo de vida do dado, quanto tempo que eu vou guardar, a questão dos metadados, a questão da linhagem dos dados. Você não pode mais não ter isso por causa da LGPD. Né? Então, assim, isso obrigou as empresas a olharem para uma área que muitas vezes era negligenciada. E assim, eu acho que depois que você organiza e depois que você mostra todos os benefícios de uma iniciativa de dados, a empresa começa a falar: eu não estou fazendo porque eu preciso fazer por causa da LGPD. Não, eu estou fazendo porque realmente isso está me trazendo dinheiro. Né? Se a gente pensar na questão da linhagem do dado, da qualidade do dado, da onde vem o dado que o contato do cliente é esse? Né? Se eu não consigo falar com o cliente, eu não consigo vender para o cliente, eu não consigo cobrar o cliente. Como que eu consigo falar com esse cliente da melhor maneira? O cliente prefere um SMS, um WhatsApp, ele prefere que eu ligue para ele prefere falar com um robô. Hoje a gente sabe isso e a gente sabe garantir de onde veio aquela informação, né? Qual que é o perfil do meu cliente? Qual produto eu posso oferecer para ele? A gente sabe tudo isso, a gente está trazendo os dados de fora, cada vez mais dados de fora, mas eu posso trazer aquele dado de fora? Antes a gente nem preocupava com isso. Esse birô de dados X pode me vender esse dado, né? Esse dado tem qualidade. Então, assim, a LGPD nos obrigou a olhar de uma maneira diferente do dado, né? A garantir que aquele dado que está ali está correto, que eu posso utilizá-lo para esta finalidade que está estabelecida por lei. Então, assim, eu acho que para a gente da comunidade de dados foi um super ganho a vinda da LGPD. Tu falou uma coisa do ciclo de vida do dado, eu acho bastante interessante, Carol, que as pessoas pensavam em não olhar, né? Porque não, o dado tá aqui, eu vou guardando. E aí, se a gente faz uma análise, assim, que não tem nada a ver de técnica, a gente faz uma análise econométrica. Né? Enquanto você guardar o dado, você vai ter custo com ele, tu tem custo de armazenagem. Se está na nuvem, tu paga o volume, se está em casa, tu vai ter que colocar mais máquina para crescer, essa máquina vai ficar ligada, vai ter luz, o custo é até maior, é que a gente né, não gosta de fazer a conta. Só que tem um problema. O valor do dado, muitas vezes, ele decai, né? Tipo, o valor, depois de um determinado tempo, você não precisa. Eu quero guardar o dado como histórico. Não, então tu guarda uma fração do dado para histórico. Você não precisa mais de todos os metadados, todos os modelos. Essa análise inteligente, ela tem algo muito importante na característica, inclusive, de como é que você otimiza a geração de valor e o ROI da companhia como um todo. Tu baixa teu custo de tecnologia. E as pessoas têm dificuldade, assim, tinham muita dificuldade em ver isso, e na hora que você vai avaliar se que a lei manda, eu acho que uma coisa bem intangível que acontece na sequência não, deixa eu olhar tudo, né?
Porque senão fica mal, né? Pô, não, peraí, acho que tá fazendo sentido mesmo, ficou uma barata, deixa eu olhar tudo. Para mim, esse é um dos elementos mais tangíveis que eu vejo de resultado pro negócio final, porque é baixar custo na veia. Quais outros elementos você vê, assim, bastante tangíveis, não só da LGPD, mas da governança do dado como um todo, que até alguém que não de tecnologia conseguiria perceber, assim? Bem, eu acho que a questão da qualidade do dado, né? Então, eu acho que uma das vantagens da gente falar, para de usar Excel e começa a usar esse ambiente governado, qualificado, né? Então, ele sabe que naquele horário ele vai ter o dado que ele precisa, o dado correto, e se o dado não estiver correto, se tiver uma falha de processamento ou se a origem não conseguiu colocar o dado ali, ele vai receber um e-mail falando, olha, esse dado aqui está com problema, então não usa essa tabela, ou se você usar, você sabe que tem esse problema, né? Ele vai saber trabalhar com as ferramentas disponíveis, porque a gente fez todo esse treinamento e treinamento contínuo, né? Não adianta eu treinar ele em um ano, quando começou o programa de dados da empresa, e daqui a 2 anos a gente sabe que já mudou completamente tudo. Eu acho que a gente tem que mudar a cabeça dele em algumas coisas. Antes, né, a gente falando da LGPD, quanto mais dado eu tenho, melhor, porque eu tenho um histórico maior. Mas aí vem essa pandemia louca, todo mundo muda completamente os hábitos de consumo, os hábitos de trabalho, né? O que adianta, talvez, eu ficar olhando um dado velho, um dado frio, que está ali enchendo o meu banco, e aí, para o usuário final, né, é muito simples, ele vai fazer uma query numa tabela de bilhões, ele vai ficar 2 horas lá esperando o resultado, mas se eu realmente fiz meu trabalho de ciclo de vida do dados, né, o dado frio eu tirei dali, o que não precisa mais eu vou jogar fora. Então ele fala assim, nossa, minha query está tão rápido agora, está tão limpa, né? Antes tinha 5 tabelas com o mesmo dado, eu não sabia em qual tabela que eu tinha aqui, agora tem uma tabela, eu sei que eu tenho que ir ali. A agilidade que ele tem na questão dos metadados, eu tenho um catálogo de dados disponível para ele. Eu preciso dessa informação, eu quero o telefone mais quente do cliente, né? Porque eu tenho 50 milhões de tabelas com o telefone do cliente, cada tabela tem um número diferente. Qual que é o telefone quente do cliente? Então, assim, Que não necessariamente a mais nova das tabelas é a mais certa. exatamente, exatamente. Então, assim, eu tenho a questão da qualidade, eu sei que dado que eu estou trabalhando, eu sei que a empresa inteira está falando a mesma língua, as minhas queries estão rodando mais rápido, né? Eu estou entregando mais resultado e eu sei que tem um time que me apoie para as novas iniciativas e para os desafios que eu preciso. Então, assim, é só ganho. Quando você tem uma estratégia assertiva, quando você envolve a comunidade de dados, quando você está ali junto no treinamento, né, e trabalhando nas dores deles, gente, não tenho dúvida que o usuário está enxergando a diferença, né? E às vezes, né, num projeto que eu participei, aí a música para os ouvidos, né? O usuário vira e fala assim: tá com uma diferença entre o ambiente analítico e os dados que eu tinha antes. Aí ele vira e fala assim, não, mas eu sei que o ambiente analítico está certo, não vou nem olhar para aquele outro. Você fala, gente, estou fazendo meu trabalho direito, sabe? Meu trabalho tá aqui para o que ele veio fazer, eu estou conseguindo atingir meus objetivos. Então, é muito gratificante quando você vê que você está realmente conseguindo mudar o dia a dia das pessoas e levando as pessoas a trazerem um resultado financeiro ou de eficiência muito grande para sua empresa. E Ju, uma coisa que, né, que a gente está falando, e tudo isso que você está falando de qualidade do dado, da agilidade, né, da empresa falar a mesma língua, tem muito também desse alinhamento com a realidade. É você ter certeza do que está acontecendo e não ficar no escuro achando, putz, será que é esse o dado certo? Será que isso é o que realmente aconteceu neste período, né? Você conseguir ter tanta consistência ali para tomada de decisão, né? Porque no fim do dia é o que a gente está falando. Acho que quebra muito aquela ideia de que o dado pertencia à área de TI, né? E as áreas não Nossa, poderiam ter acesso, ou elas tinham que, né, implorar, pelo amor de Deus, para ter acesso ao dado. E eu achei muito bom, e acho que vale resgatar isso que você tinha comentado também. É importante ter essa comunicação. É importante que as áreas que são responsáveis pelos dados tenham essa ligação com as áreas de negócio, porque quem vai usufruir muito desses dados é a área de negócios, que é exato. entendendo de verdade o que está acontecendo, é tomando as decisões em cima de dados que são
absolutamente confiáveis, porque sem eles isso não aconteceria, né? E na ponta final, você está mexendo no negócio, no ponteiro de negócio da empresa. Porque é Fabi, como Exatamente. você falou. fazer um parênteses que você trouxe, assim, né? A gente esquece muitas vezes, e a Ju falou uma frase duas vezes aqui, que tudo é dado, tudo é dado. Na verdade, o que a gente está tentando a partir de dado é coletar evidências da realidade. E de vez em quando a gente esquece disso, porque se você está longe da realidade, e aí o nosso trabalho é a partir de baixas evidências, a gente não tá, a gente está fazendo quase um trabalho metafísico, né? Você não tá, não, eu vou fazer isso porque eu entendo que a influência dos deuses. Não, gente. Né? Estamos falando ali, sei lá, é vender vela, é melhorar o consumo de energia elétrica, é aumentar o financiamento de automóvel. O teu business é baseado na realidade das pessoas, mundo real. E quando a gente. O que o dado quer trazer é aproximar o tomador de decisão da realidade. Se a gente não tiver na cabeça que o que a gente está buscando é a realidade e que a qualidade do dado significa eu estar mais próximo da realidade e compreendê-la melhor, fica mais difícil de entender que a tua decisão vai ser pior. E para mim essa é o maior gap, assim. Não, mas não gosto de dado. Eu não gosto de dado por quê? É tipo você ir no médico e falar, não, o que você acha que eu tô? Não tira minha temperatura, não. Olha para mim e fala o que você... É a mesma coisa. O que a gente está buscando são fortes evidências da realidade quando a gente está falando de uma empresa data-driven. Desculpa a viajada, mas é que, como vocês trouxeram várias vezes esse ponto, eu acho que vale a pena lembrar. Não é aqui um monte de gente viciado em dado. O que a gente está querendo, é vício na realidade, é vício na realidade. E a gente só consegue entender essa realidade a partir dos dados coletados. Acho que é um pouco isso. Não, e além da realidade, daquilo que eu conheço, quais são os novos insights que aqueles dados estão ali para me trazer, né? Algo que eu nunca pensei, nossa, mas olhando os dados aqui, eu posso trazer um novo negócio, né, para minha empresa. Eu posso atingir um novo nicho de clientes que eu não estava atingindo. Eu posso fortalecer o meu relacionamento com os clientes que eu já tenho, nos produtos que eu já tenho. Gente, olha a quantidade de dinheiro que eu tenho possibilidade de trazer, né? Tirando a parte de redução de custos, de eficiência operacional, né? Agora a gente aí automatizando processos, agora a IA vai ajudar muito também, né? Na parte da própria governança, enxergo aí grandes ganhos para o nosso próprio trabalho de governança. Gente, é um mundo novo, assim, e quem não está explorando e quem não está usando, está perdendo tempo, né? Está perdendo muito tempo. E, Ju, um outro ponto, assim, que a gente sabe que às vezes as pessoas se perdem um pouco é ir atrás da tecnologia só pelo que está no hype, né? E não é sobre isso, né? Até antes da gente Nunca. começar a gravar, a gente falou um pouquinho disso. Me conta da sua visão. Eu acho que isso é bem verdade, acho que aconteceu em todos os ciclos aí de novas tecnologias, de novas plataformas, e acho que agora com a IA está muito forte, né? Então a presidência fala, eu quero IA, mas o que é IA, você sabe? O que vai resolver? Ah, não sei, mas eu quero. E mesmo numa estratégia de governança, né? Temos vários vendors aí de ferramentas de governança. Não, eu preciso de uma ferramenta de governança de dados. Tá bom, você precisa de uma ferramenta, mas para que você quer essa ferramenta? Qual o problema que você quer resolver? Então, eu acho que as pessoas invertem um pouco, né? Elas ouvem falar no mercado e eu quero. Eu quero porque meu vizinho tem, meu concorrente tem, eu tenho também. Mas como que isso está encaixado na sua estratégia? Qual dor que vai resolver, né? Como que o seu roadmap está estruturado para isso? E não que a gente não possa mudar o roadmap, na verdade, o que a gente mais faz é mudar o roadmap, né? Mas qual é o ganho que eu vou ter e como eu estou preparado para trazer aquela tecnologia? E acho que agora a gente tem que estar muito aberto a IA, né? A IA está aí, é algo sem volta, e mais uma vez, é uma outra iniciativa baseada em dados, temos que pensar muito na questão de governança, IA sem governança de dados não vai funcionar, protegendo muito a parte da privacidade dos dados do cliente, protegendo muito a questão da ética, né? Como que estão minhas bases de dados, entendendo como eu vou armazenar meu dado, como que eu vou processar esse dado. É uma onda que já chegou, um tsunami que já está aí atropelando a gente. E quanto mais forte tiver a nossa governança de dados na empresa, quanto mais forte tiverem as nossas políticas, claro que iremos adaptar essas políticas,
mais perto de uma entrega de a gente estará do que os nossos concorrentes. Então, foco total aí na governança e nos dados, que não tem como dar errado. Ô, Ju, a gente costuma fazer uma pergunta para todo mundo aqui a respeito de qual o seu indicador. Acaba vindo mais pessoas das áreas de marketing, vendas, estratégia, e aí a gente tem você literalmente em governança de dados. Qual é o indicador de governança de dados? Para qual indicador você olha para a sua operação de dados ser data-driven? Olha, claro que o tempo todo aqui eu estou falando que a gente tem que fazer pequeno e medir, então, assim, quantidade de indicadores é o que a gente mais tem num programa de governança de dados. Mas eu acho que a quantidade de usuários utilizando o ambiente e a quantidade de iniciativas de dados com sucesso, vamos ter 2 indicadores? Eu acho que são indicadores aí muito fortes que você realmente está no caminho correto. Depois dessa, meu Deus, aqui merecia palmas, que maravilhoso, incrível Eu essa vou, visão. eu vou só fazer o seguinte, Fabi, ó, vamos só pegar aqui para mim, existem alguns pontos hoje que quem saiu daqui anotou pouco. Ó, eu vou fazer 10 itens para quem ouviu o podcast até agora, mas tá no ônibus. Então, assim, ó, volta aí para. Estamos em 45, 46 minutos. Tu volta nesse ponto depois e anota. Porque o objetivo hoje era dar um guia. A gente deu um guia, se vocês não perceberam. Então, começar já pensando em segurança e privacidade. Não dá para começar uma operação de dados hoje sem colocar isso na mesa, não você vai ter problema. Aí definir qual dados você de fato precisa, porque senão você vai ficar pegando um monte de coisa, você vai ter aquela visão do data inertia, né, que você não vai se mover. Catalogar com metadados o que significa cada dado, porque senão ele vai estar lá e você não vai saber o que ele é. Você não vai saber a diferença de clientes totais para clientes ativos, né? Da definição deles. Pensar muito bem na nomenclatura, como é que vai estar a tabela, a coluna, o lake que você vai guardar cada um desses dados para que eles façam sentido com a sua estratégia. Trabalhar. Agora, essa daqui eu não pensei que ia vir tão cedo, ó. Aí ajuda. Na sequência, ela já falou de gestão da mudança. Tanto os conceitos quanto métodos e tecnologias. As pessoas têm que entender, mas para isso você tem que manter um overlap, um overlap, não, uma comunicação intensiva com as pessoas. E junto com essa comunicação, definir quem é o responsável pelo dado, aquele que responde pelo negócio, aquele que pode falar, não, isto, né? É assim mesmo, é assim que funciona, é assim, porque aqui a gente faz deste jeito, por isso o dado faz sentido. Manter o foco na estratégia da empresa, e para isso você vai procurar as dores de fato do negócio, buscar as quick wins e medir para mostrar que deu certo. Ter um plano de ação para quando vazar, porque é quando, não é se. E, por fim, manter sempre a avaliação do ciclo de vida de dados. São, assim, a gente passou por esses 10 passos pelo menos umas 2 vezes no podcast hoje. Então, eu convido você que entrou aqui para entender isso, guardar esses 10 passos e agradecer, claro, a nossa super convidada de hoje, Juliana Paulinelli. Muito, muito, muito obrigado por toda a tua contribuição, por abrir aqui como é que faz o caminho e ensinar para quem está ouvindo aqui a gente, essa aula que tu deu hoje. Muito obrigado. E quem quiser continuar te acompanhando em outros canais, onde LinkedIn, Instagram, palestra, onde é que as pessoas te acham? As pessoas me acham no LinkedIn, as pessoas me acham no Instagram, às vezes faço algumas palestras. Semana passada participei aí do CDIO, mas estou aqui, gente, delícia de papo, né? Meu assunto favorito é dados, sou uma apaixonada por dados, então, assim, quem quiser conversar, me acha aí nas mídias sociais e estou aqui à disposição para compartilhar, para aprender com vocês, porque essas conversas são muito ricas. Agradeço muito o convite, adorei conversar com vocês hoje. Ju, muito obrigada, foi o máximo. E quem ouviu até aqui, dá um like, compartilha, que sem dúvida nenhuma esse é um baita podcast para quem está querendo saber sobre governança de dados e sobre cultura de dados. Valeu!